Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula. Essa videoaula de hoje é a respeito de linguagem formal e linguagem informal. Professor, o que é linguagem? Eu preciso entender primeiro isso, né? Bem, seguinte, o ser humano ele tem uma capacidade de se comunicar. E acontece dentro da comunicação uma maneira sistemática onde o ser humano vai expressar os seus sentimentos e as suas ideias. Essa maneira sistemática de expressar sentimentos e ideias, seja através da escrita, com códigos, seja através de gestos, seja através da fala, né, da linguagem oral, isso é chamado de linguagem dentro da linguística. Então, em resumo, quando nós nos expressamos nossas ideias e sentimentos, né, nós conseguimos fazer com que a comunicação aconteça, é linguagem, tá? Mas isso de uma maneira sistemática. Aí nós temos a linguagem formal e a linguagem informal. E esse é o assunto mais importante de hoje. Professor, o que é linguagem formal? Bem, a linguagem formal ela é mais conhecida como a linguagem da norma culta. Professor, por quê? Por quê? Porque ela é normativa, ela é cheia de regras, normas, ela vai seguir os padrões da língua portuguesa, né? Aqui no Brasil, no caso, as regras gramaticais certinhas. Onde ela é utilizada? Bem, ela é utilizada nas redações que você vai fazer para o Enem, porque é importantíssimo que você utilize da norma culta para fazer a sua redação. Ah, professor, mas na fala eu não preciso me preocupar com a linguagem formal. Por quê? Porque na fala a gente fala do jeito que quer, de qualquer maneira, como a gente quer, blá, blá, blá. Não. Não é bem assim, não. Na fala nós também precisamos compreender da linguagem formal. Por quê? Há alguns momentos que nós precisamos utilizar a linguagem formal. Eu vou para uma entrevista de emprego. Eu posso falar de qualquer maneira lá? Não. Ah, bem, é verdade, professor. Então tem mais algum momento? Eu vou discursar, fazer a minha oratória. Eu vou me apresentar a um público que é de professores, não sei, de advogados, de pessoas que já têm aquela pós-graduação. Eu vou discursar de qualquer maneira, utilizando da minha linguagem informal e coloquial? Nem sempre. Pode funcionar devido ao regionalismo e dependendo daquilo que você vai fazer ou discursar, ou o que você quer alcançar por meio do seu discurso, mas vale lembrar que é importantíssimo que não somente na escrita, mas também na fala, você tenha o domínio da linguagem formal. É claro que você não vai chegar na festa de aniversário do seu melhor amigo, vocês todo mundo conversando, nananana, aí o amigo fala, eu vou ali no banheiro, aí você olha para ele e fala, não é no banheiro. Na linguagem informal nós falamos ao banheiro, porque você não vai montado no banheiro, né? Então você vai ao banheiro. Claro que você não vai fazer isso, porque senão você vai ser o chato, né? E aí ele olha e fala, deixa disso. Aí o outro fala, não, deixa eu te contar uma novidade. Sabe aquela menina bonita? Eu vi ela. Aí você fala, vi ela? Não, pelo amor de Deus. Eu a vi, porque na linguagem formal essa é a expressão correta. Então nós não utilizamos da linguagem formal, geralmente em conversa de amigos, em festas, em momentos de descontração. Nós não utilizamos a linguagem formal. Todavia, eu preciso dominar ela para saber quando utilizar, ok? Linguagem formal é a linguagem normativa dentro das regras, padrões da língua portuguesa, tá bom? Com todas as regras gramaticais. Essa é a linguagem formal. Geralmente eu utilizo ela nas minhas redações, em um texto de grande importância, em um documento, ok? Eu preciso dominar a linguagem formal. Todavia, existe a linguagem informal, que é conhecida como a linguagem coloquial. E a linguagem coloquial, ela é bem interessante, por quê? Porque nós usamos ela geralmente no nosso cotidiano, ela é uma linguagem mais livre, tem gírias e às vezes até palavras. Então, pessoal, falando um pouquinho mais a respeito das diferenças da linguagem culta e da linguagem coloquial, ou seja, a formal e a informal, a linguagem coloquial, que é essa linguagem mais livre, utilizada no meu dia a dia, com os meus amigos, com a minha família, onde eu posso fazer o uso de gírias, ela é mais carregada do regionalismo, eu preciso tomar um certo cuidado. Por quê? Há algumas pessoas que dizem que na fala a gente utiliza da linguagem informal e na escrita da linguagem formal. Então eu posso falar de qualquer maneira, sem preocupações, né, usando gírias, regionalismo, mas quando eu for escrever, eu preciso escrever da maneira certinha, seguindo a norma padrão, gramaticais, enfim. Não é bem isso, tá? Na fala, nós utilizamos da linguagem formal e da linguagem informal, porque vai ter momentos, como eu já falei, que na linguagem você vai fazer o uso da linguagem formal, como a entrevista de emprego, como discursar, como fazer uma oratória, né? Então você vai fazer o uso da linguagem formal, até porque você quer atingir vários públicos, não somente uma região, não somente um tipo de público.
né? A linguagem informal, ela acontece bastante na fala também. Por quê? Porque ela é mais simples, ela é mais direta, ela é mais expressiva. Geralmente eu faço uso dela, mas eu preciso ter a linguagem informal também, inclusive sendo dominada na fala, tá? E na escrita, eu não escrevo somente com a linguagem formal. Por quê? Às vezes eu quero expressar algo do jeito mesmo que eu falo. Às vezes eu quero contar uma história, uma literatura, e eu quero fazer o uso de uma gíria, e eu quero fazer o uso de algo mais resumido, de uma palavra que está cortada ali no meio, né? Então, eu posso fazer sim o uso da linguagem informal em livros, mas eu preciso tomar um grande cuidado, tá bom? Para isso, porque eu preciso saber que público que eu vou atingir, quem vai ser o meu leitor, se eu quero realmente expressar algo regional, ou se eu não vou carregar demais, deixar aquilo muito pesado, aquele livro muito pesado, talvez com palavrões ou algo do tipo. Então, tem que ter um cuidado, tá? Nós vamos para uma próxima aula com algumas orientações a respeito de como escrever um livro, mas neste momento eu só quero que você entenda a diferença. Linguagem culta, conhecida como linguagem formal, e linguagem coloquial, conhecida como a linguagem informal. Ela acontece tanto na fala quanto na escrita também, tá? Exemplos para deixar mais clara essa aula e a gente sair daqui entendendo tudinho. Essa frase aqui, mano, vírgula, eu vou pra casa. Ué, o que tem aqui? É formal ou é informal? Bem, ela é informal, linguagem coloquial. Mano, eu vou pra casa. Mas por que ela é informal? Primeiro que o uso do mano, né? Mano, em algumas regiões do Brasil, inclusive a região de São Paulo, utiliza bastante o mano, né? Agora, se você for para algum lugar, por exemplo, do sul, às vezes ia falar guri, né? Que é uma expressão que vai ser sinônimo ali também de garoto, de menino, mas é totalmente diferente do mano que o outro está usando. Lembrando que alguns consideram o mano um estrangeirismo, por quê? Porque não é da linguagem, da língua portuguesa, né? Na verdade, ela é uma língua espanhola, mano, irmão, né? O sentido de irmão. Então, nós temos aqui já uma gíria e eu vou pra casa, pra. Nós usamos muito pra, só que o certo seria o para casa, tá bom? Essa preposição aqui, ela não pode ser resumida, não é pra, é para, ok? Outra frase aqui, chegou no Japão. Chegou no Japão. Bem, ele não chegou no Japão, ele chegou ao Japão. Então, a linguagem culta utilizada aqui na escrita, se for dentro das normas da língua portuguesa, chegou ao Japão. Deu para entender? Quando eu corto palavras, tipo, obrigado, obrigado. A gente fala muito na língua, né? Obrigado. O obrigado é o correto dentro da linguagem culta. Mas o obrigado ele é muito utilizado na linguagem coloquial, principalmente na fala. Eu preciso dominar, tá bom?